Ei, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Coaches, esse é o De Pijama e hoje nós vamos falar sobre o péssimo lançamento do Disney Plus no Brasil. Hoje eu tô aqui com a Lili pra gente falar sobre como foi a chegada do Disney Plus aqui no Brasil. Já tem um monte de vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os filmes originais, as séries originais, o que tem e o que não tem no catálogo. Já comecei também a fazer review como o live action da Dama e o Vagabundo, a série do High School Musical. Vai sair vídeo ainda essa semana sobre os curtas dos Spark Shorts e do Pane Elétrica, então fica de olho aqui no canal que ainda vai ter muito conteúdo sobre o serviço de streaming da Disney. Mas falando um pouco sobre o lançamento, a gente ficou um ano esperando que o Disney Plus chegasse aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele foi lançado em novembro do ano passado e só agora, dia 17, que ele chegou aqui pra gente e para toda a América Latina. Tendo todo esse espaço de tempo para trabalhar, era de se esperar que o Disney Plus já chegasse aqui completo e sem problemas, né? Mas não foi exatamente o que aconteceu. E é por isso que eu decidi fazer esse de pijama conversando sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa aí que poderia não ter acontecido, muita coisa que poderia ter sido melhor. E eu acho que a gente, como consumidores, como fãs da Disney, a gente tem sim que reclamar e que falar o que não deu certo ou o que não está funcionando. A gente já sabia que o Disney Plus ia chegar aqui no final de 2020, mas a gente demorou muito tempo para ter realmente uma data. E eu preciso relembrar daquele momento em que a data meio que foi liberada por engano. A gente até hoje não sabe se aquilo realmente foi um engano de alguém da Disney Plus América Latina ou se foi só um jeito engraçadinho que eles acharam de liberar qual seria a data de lançamento. Ainda assim, a gente ficou sabendo meio que em cima da hora que o Disney Plus ia chegar aqui no dia 17 de novembro e eu nem preciso comentar do tanto de tempo que a gente ficou esperando para saber o preço, não é? Em outros países em que o Disney Plus já tinha sido liberado, mais ou menos um mês antes do lançamento, eles já tinham divulgado todos os valores e também já tinham começado a fazer a pré-venda. Aqui no Brasil, a nossa pré-venda durou uma semana, basicamente, e foi liberada meio que do nada, sem ninguém saber que estava chegando. Literalmente, de madrugada, de meia-noite, de um dia para o outro, algumas pessoas entraram lá no site do Disney Plus e viram que essa pré-venda estava liberada, que já podia começar a assinar, e quem participasse dessa pré-venda ia ter um desconto aí no valor anual do serviço. Eu achei muito mal feito esse jeito que eles liberaram a pré-venda sem avisar nada, sem ter criado um hype ou sem antes ter divulgado qual seria o valor do programa mensalmente ou do programa normal para a gente entender como é que seria como seria essa pré-venda, como seria esse desconto, se realmente ia valer a pena ou não. E até para as pessoas se prepararem para poder realmente assinar a pré-venda. Eu, obviamente, fui lá correndo assim nas primeiras horas assinar, porque né, a gente tá aqui para ser gado do rato. Mas no mesmo dia que eles liberaram a pré-venda, algumas horas depois, lá pro final da manhã e início da tarde, eles começaram a liberar um monte de parceria com outros serviços, como Disney Plus com Globoplay, Disney Plus com Vivo, Disney Plus com Mercado Livre, Disney Plus com Bradesco. E tudo isso depois que a pré-venda já tinha sido iniciada há algumas horas. Então, quem foi lá nas primeiras horas e assinou o Disney Plus, meio que perdeu todas essas promoções. Principalmente a do Disney Plus com o Globoplay, que eu acho que é uma que ninguém estava esperando que fosse acontecer. Eles só foram liberar isso horas depois. E tipo assim, eu mesma teria assinado esse pacote, mas eu já tinha feito do Disney Plus. E agora não ia dar muito trabalho para eu conseguir cancelar um e assinar o outro. Então eu achei que realmente foi péssimo todo esse início de pré-venda que eles fizeram. Eles deveriam ter anunciado melhor, anunciado com antecedência. Primeiro ter liberado esses pacotes para depois realmente abrir só a pré-venda do Disney Plus para quem quisesse. E ainda falando do preço, a gente tem que admitir que R$ 27,90 não é um valor amigável para a grande maioria das pessoas aqui no Brasil. Principalmente com tudo que está acontecendo na nossa economia e na nossa política, a gente sabe como que o real está desvalorizado. Então, assim, faz sentido quando você converte para o valor em dólares, ainda é um valor parecido com o que eles pagam lá fora, mas trazendo para a realidade dos brasileiros, R$ 27,90 é sim muito caro.
E o Disney Plus não oferece diferentes níveis, assim como a Netflix, por exemplo. Algum tempo antes de eles liberarem esse valor do Disney Plus realmente chegar aqui, o CEO da Disney América Latina tinha dado uma entrevista falando que eles sabiam, que eles entendiam como é que era a economia da América Latina, que os valores iam vir para competir de frente com a Netflix e tal. Mas, sinceramente, eu não acho que foi isso que aconteceu. A gente tem sim um plano mais barato da Netflix, que custa R$ 21,90, se eu não me engano. Quando a gente vai comparar o que o Disney Plus traz com o que a Netflix traz em questão de perfis e quantidade de telas que você pode assistir, o do Disney Plus ainda vale a pena por esse valor. O plano mais básico da Netflix, se eu não me engano, te dá acesso a só 2 telas e alguns poucos perfis, enquanto no Disney Plus a gente pode ver em 4 telas simultâneas e ter 7 perfis diferentes. Mas ainda assim, eu acho que para um streaming que está chegando, e principalmente com a quantidade de coisa que tem no catálogo, R$ 27,90 é sim um preço bem alto. Com a quantidade de coisa que não tem no catálogo é importante também. Antes da gente entrar em toda a polêmica do catálogo do Disney Plus, ainda comentando um pouco sobre preço e sobre essa falta de organização que eu senti que teve assim com a Disney Brasil aqui, em outros países, um mês antes, algumas semanas antes do serviço realmente chegar, eles lançaram um PDF com tudo que teria no catálogo. Um PDF mostrando quais seriam os filmes, quais seriam as séries, quais seriam os desenhos. Aqui no Brasil a gente não teve nada disso. Tipo, 3 dias antes, 2 dias antes do serviço estrear, a gente ainda não tinha certeza do que realmente chegaria aqui pra gente no Brasil. Muita gente estava esperando temporadas de Simpsons, estava esperando séries como Lizzie McGuire e as Visões da Raven, estava esperando desenhos como DuckTales novo, como Tico e Teco, desenhos da Marvel. Muita gente estava esperando muito dessas coisas e que não chegaram aqui no Brasil. E quando você ia lá no suporte do Disney Plus brasileiro perguntar, tirar alguma dúvida, eles realmente não sabiam responder. Eles só falavam que você tinha que ficar de olho nas redes sociais oficiais do Disney Plus brasileiro, que era lá que eles iam dizer o que ia ser lançado ou não. Mas quando você ia lá no Twitter e no Instagram olhar, basicamente só tinha propaganda de The Mandalorian, e mesmo assim teve algumas coisas que eles anunciaram lá que não chegaram aqui, como a nova série dos Muppets, que aqui ficou com o nome de agora Muppets. Eles tinham feito um tweet, se eu não me engano, um post no Instagram, comentando sobre essa série, mas ela não chegou e até hoje não entrou no catálogo do Disney Plus brasileiro. Então eu sinto que teve uma falta de desorganização, de que não era todo mundo trabalhando ali que tinha essa informação do que teria ou não. Parece que nem a própria Disney sabia o que ia entrar no Disney Plus brasileiro, e algumas horas antes que eles foram subindo e colocando as coisas na plataforma. E falando da plataforma, toda a interface em português do Brasil só ficou pronta um dia antes do lançamento. E para aumentar ainda mais a polêmica, recentemente começou a surgir aí que foram criadas novas contas no Twitter e no Instagram de um tal de Disney Plus Star. Muita gente ficou confusa e muita gente não tá entendendo o que é esse Disney Plus Star. Eu vou resumir aqui rapidamente, tentar dar uma explicada rápida, mas se você quiser eu posso fazer um vídeo especial aqui no canal só comentando o que é esse Disney Plus Star e o que a gente pode esperar que venha com ele aqui pro Brasil. Esse Disney Plus Star é basicamente algo que existe lá na Índia e na Indonésia, se não me engano, em que o Disney Plus tem perfis diferentes, assim como na Netflix. A gente tem pagamentos diferentes e cada um te dá acesso a mais telas ou a mais perfis. Só que nesse caso do Disney Plus Star, a diferença é com o catálogo, com o que você vai poder assistir e ter na plataforma. O Disney Plus normal é essa coisa mais família e infantil, que é meio que a gente tem aqui agora. E o Disney Plus Star, ele já junta outras coisas que a Disney é dona. Tanto Disney, Pixar, Marvel, Fox, Hulu. Então tem muito mais conteúdo adulto nesse catálogo diferenciado em que você paga um outro preço lá e você tem acesso a essas coisas, como por exemplo Logan, Deadpool, todos os filmes do X-Men, todas as temporadas de Simpsons. Então meio que existe essa diferença entre catálogo e preço. Aparentemente isso é algo que a Disney vai querer levar para outros países, vai querer ter também essa diferenciação, esse plano novo chamado Disney Plus Star.
e parece que vai vir aqui pro Brasil também. A gente ainda não tem data, não tem preço, não tem nada. Aparentemente, agora no início de dezembro, vai ter uma reunião da Disney em que eles costumam falar sobre esses novos planos, essas novas coisas que eles vão lançar no próximo ano. Então pode ser que agora no início de dezembro a gente tenha um pouco mais de informações sobre o Disney Plus Star. Mas assim que saiu essa primeira notícia, esse primeiro rumor, eu vi muita gente na internet ficando extremamente irritada, extremamente bolada de ter essa ideia de que a gente vai ter que pagar a mais, de que vai ter uma coisa diferente para algo que meio que já foi prometido. Porque em toda a propaganda do Disney Plus, eles falam que o Disney Plus é o lugar em que você vai achar tudo da Disney. Quando você entra lá, não tem tudo da Disney, nem tudo assim da Disney Animation. Aqui no Brasil, por exemplo, tá faltando o Planeta do Tesouro, tá faltando muita coisa do Disney Channel, muita coisa da Disney TV, que não veio pra cá, e são coisas que são consideradas infantis, são consideradas de família, então não teria realmente um grande porquê de não ter chegado ainda. Então, imagina, você assinou agora o plano anual, você vai pagar lá 20 e poucos reais por mês, e aí do nada, em fevereiro, março, eles lançam um outro perfil chamado Disney Plus Star e vão cobrar mais 20 e 30 reais caso você queira realmente ter acesso a tudo da Disney, a tudo que foi prometido antes. Eu realmente acho essa ideia assim meio ruim, mas vamos ver o que vem por aí. E entrando na parte do catálogo, o catálogo brasileiro tá uma grande bagunça. Tem muita coisa faltando, tem muita coisa que tá lá, mas que quando você entra pra assistir, tá faltando temporada, tá faltando episódio. Tem uma série do Disney Channel chamada Andy Mac, que lá diz que tem a primeira e a segunda temporada, se eu não me engano, mas em cada temporada só tem, tipo assim, alguns episódios. Tem uma temporada que tem o episódio 11, 12 e 14, não tem nenhum dos outros. A outra tem do 1 ao 6 e aí pula pro 10. Então, assim, não é só nessa série que isso tá acontecendo. No DuckTales antigo também acontece isso. Tem muita coisa que tá fora de ordem, tá com o episódio faltando. Tem coisa também que veio com a dublagem brasileira, mas que não tem legenda em português brasileiro. E assim, muita gente pode falar, mas já tem a dublagem, pra que você quer a legenda? Mas ainda assim a gente tem que pensar que tem pessoas, por exemplo, que não escutam, que precisam da legenda para conseguir acompanhar. Tem gente que simplesmente gosta de ter a legenda. É meio que obrigatório eles terem tanto a dublagem quanto a legenda. Tem muita coisa que tá faltando. Hannah Montana, por exemplo, que eu tô reassistindo, tem a dublagem em português brasileiro, mas não tem legenda. Tem um episódio da primeira temporada, que se eu não me engano é o 8, em que você coloca lá, dublagem português Brasil, mas na verdade eles estão falando em espanhol. Então assim, tem muita coisa com esse tipo de problema, tem muita coisa confusa. E como eu comentei, veio muita coisa faltando, coisas que já tem em outros Disney Plus, que inclusive tem dublagem ou legenda em português em outros Disney Plus, mas que não vieram aqui pro Brasil. Como é o caso do Lizzie McGuire e as Visões da Raven, por exemplo, que muita gente reclamou e muita gente sentiu falta. O próprio Encantado da Disney também não tá disponível no serviço. O Planeta do Tesouro não tá disponível em lugar nenhum na América Latina, se eu não me engano, o que é extremamente bizarro, porque é o único filme de animação que não tá disponível aqui pra gente. Tirando o Música Maestro, mas esse não tá disponível em lugar nenhum, por causa de um curta lá que é meio controverso, eles decidiram meio que esquecer e colocar dentro do cofre da Disney pra ninguém nunca mais assistir. Então, assim, quando a gente para pra comparar, o catálogo brasileiro tá bem, assim, pequeno, tá faltando muita coisa que todo mundo achava que viria. As séries animadas, como Hércules, Pequena Sereia, Aladdin, nenhuma dessas também tá disponível. Se bem que a série do Aladdin não tá disponível em lugar nenhum no mundo, o que é muito bizarro. Eu não sei o que aconteceu com essa série, mas eu espero que eles tragam um dia, porque eu queria muito assistir. Então, assim, quando você paga pra entrar, tem muita coisa faltando, tem muita coisa que tá com esses problemas de dublagem, problema de legenda. O próprio Hamilton, por exemplo, levantou muita polêmica esses dias nas redes sociais, porque as pessoas perceberam que o Hamilton chegou aqui dia 17, mas ele não tem legenda e nem dublagem em português, nada. Você só pode assistir em inglês e é isso. Então, assim, como que você traz um produto desse tamanho, uma coisa que muita gente estava esperando, e você não coloca pelo menos a legenda? Quem não sabe inglês não pode assistir o seu programa? Sim, isso não faz sentido nenhum. Muita gente foi pro Twitter reclamar, o próprio Lin-Manuel Miranda respondeu uma pessoa falando que eles estão sim trabalhando numa legenda em português e espanhol, mas que não ficou pronta a tempo. E assim, eu acho que isso é uma grande desculpa,
porque eles tiveram, acho que, quase 6 meses para trabalhar nisso, desde que o Hamilton saiu no Disney Plus lá de fora. Se eles sabiam que aqui no Brasil ia ser lançado em novembro, por que eles não trabalharam mais rápido nessas legendas ou simplesmente seguraram o programa, deixavam para estrear o Hamilton aqui só quando tivesse a legenda, porque assim o programa tá lá, mas a grande maioria das pessoas não podem assistir, porque a pessoa não vai entender, não vai saber o que tá acontecendo. Eu achei isso péssimo da parte da Disney e não é a única coisa em que isso aconteceu. Tem alguns outros filmes e séries e programas que também não tem legenda, não tem dublagem em português. Tá lá só em inglês e você que se vire pra conseguir entender o que tá acontecendo. Eu tô vendo também muita gente reclamar do quão poucas coisas originais a gente tem no serviço. Eu acho que esse é um problema geral do Disney Plus. Parece que a Disney quis lançar o seu serviço de streaming meio que às pressas. E nesse primeiro ano de existência, eles tinham poucas coisas novas pra realmente lançar. Tem muita coisa lá que eles falam que é original, como o filme Clouds, como o filme do Phineas e Ferb, que não são realmente originais Disney Plus, são filmes de outras empresas ou filmes que estavam sendo feitos para TV ou para alguma outra coisa assim, e eles jogaram no Disney Plus falando que são conteúdos originais. O Artemis Fowl era para ter saído no cinema, mas foi jogado no Disney Plus. O Mulan era para ter saído no cinema, foi jogado no Disney Plus. O filme do Phineas e Ferb era para ir pra TV e foi pro Disney Plus. O The Secret Society of Second Born Royals era para ser um filme do Disney Channel e eles jogaram no Disney Plus falando que é um original. Magic Camp também é a mesma coisa. Então, assim, tem muita coisa ali que eles estão falando que é original Disney Plus, mas que na verdade não é. Então, se a gente tirar tudo isso e deixar só o que realmente foi feito direto pro Disney Plus, tem pouquíssima coisa. Tem o Mandalorian, tem a série do High School Musical, tem a série do Diário de uma Futura Presidente, tem o filme da Dama e o Vagabundo, tem alguns documentários que eu simplesmente adoro, pra mim são a melhor parte do Disney Plus, mas alguns deles ainda não chegaram aqui no Brasil. O documentário falando sobre como foi feito o Frozen 2 ainda não chegou aqui no Brasil. Aparentemente é porque ele ainda não tem dublagem e não tem legenda, mas mesmo assim, gente, tem tanto tempo que o negócio foi lançado, já dava tempo de ter colocado pelo menos uma legenda nisso aí pra poder estrear. E outras coisas têm dublagem, como a série do High School Musical, a série do Mandalorian, eles já foram lançados lá nos Estados Unidos com dublagem em português. Por que não fizeram a mesma coisa com o documentário? Esse ano inteiro a Disney simplesmente não fez nada e chegou no finalzinho... E falou, vamos lá, e agora? O que dá pra fazer? E é isso. Você sente que parece que eles não estavam realmente pensando na América Latina, que eles não estavam realmente pensando no Brasil e que eles não já planejaram todos esses programas, todos esses conteúdos originais, já com dublagem, já com legenda, para realmente ter uma estreia simultânea e tal. E mesmo o que já tem, como a série do High School Musical, a série do Diário de uma Futura Presidente, Bis, a série do Jeff Goldblum, tudo isso está chegando aqui semanalmente, sendo que lá fora, em todos os outros países, as temporadas já acabaram, já está tudo liberado. E aqui eles ainda assim estão liberando semanalmente. A única coisa que veio assim mais completa foi o The Mandalorian, que a gente já recebeu a primeira temporada inteira e agora a segunda está saindo simultânea. Mas tem várias coisas que estão saindo semanalmente. O próprio a própria série do High School Musical vai ter um especial de final de ano, agora, dia 11 de dezembro, mas a primeira temporada ainda não vai estar completa, então vai ser uma grande confusão. Eu achei, assim, super estranho eles trazerem essas coisas que já estão prontas nesse formato semanal. Eu acho que faria mais sentido se eles fizessem isso com coisas novas, como, por exemplo, o WandaVision, que vai sair em janeiro. Eles já confirmaram que vai ter estreia simultânea aqui no Brasil e vai ser essa estreia semanal. Cada semana sai um episódio. Então isso eu acho que, ok, você tá trazendo uma coisa nova que realmente vai ser lançada no mundo inteiro dessa forma, eu acho que faz sentido. Mas essas outras séries que já estão aí liberadas, muita gente já até assistiu isso por aí pela internet, aqui tá vindo nesse sistema semanal que não faz muito sentido. E falando do WandaVision, tem outras séries que eles falaram que não vão ter estreia simultânea, então a gente ainda não sabe o que a gente realmente vai receber junto com o resto dos outros países. Esse episódio especial do High School Musical vai ser liberado simultâneo. Teve um episódio especial também do Star Wars, que se eu não me engano não chegou aqui ainda, mas já foi liberado lá fora. O Clouds, que é um filme original, já foi liberado nos Estados Unidos, não chegou aqui ainda. Vai ter um outro filme também chamado Black Beauty, que se eu não me engano também ainda não tem data para estrear aqui no Brasil. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe quando que chega. Tem uma série documental que fala sobre como é o trabalho na Pixar, como que eles fazem os filmes e tal.
que já estreou semana passada lá fora, e aqui só vai chegar dia 25 de dezembro, junto com o Soul. Então, assim, não é porque o Disney Plus já chegou aqui no Brasil que tudo que for lançado lá fora a gente vai receber na mesma data e na mesma época, o que eu simplesmente acho péssimo. Eu acho que faria muito mais sentido a Disney fazer igual a Netflix e ter realmente essas estreias simultâneas e lançar para todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, sim, tem muita gente reclamando por aí. Tem muita gente falando que não tá valendo a pena assinar, e eu concordo em alguns pontos. Então eu acho que, assim, precisa sim melhorar, precisa entrar coisa que tá faltando, precisa ter mais conteúdo original. Eu espero que agora em 2021 e nos próximos anos eles planejem melhor essa produção de conteúdo e a gente consiga ter coisas novas todo o tempo. Eu entendo que, tipo assim, é um serviço que ainda tá começando, que todos os outros, quando começaram, também tinham pouca coisa. Mas a Disney é uma empresa gigantesca, eles já estavam planejando esse serviço, dava tempo deles já terem feito algumas coisas melhores. Então, assim, não dá pra gente comparar o início do Disney Plus com o início da Netflix, por exemplo, que foi um dos primeiros streamings que chegou no mundo. Eles realmente não tinham muito dinheiro, não tinham como fazer muitas coisas originais, o que não é o caso da Disney. Eles já falaram que agora, para os próximos anos, o foco deles vai ser o Disney Plus. Aparentemente, eles vão acabar com os canais de televisão, então tudo que era produzido para TV, que era produzido para essas outras mídias, vai virar tudo Disney Plus, mas a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, se realmente vai acontecer. A gente ainda não sabe muito bem o que vem pela frente. Eles não têm essa coisa que a gente vê, por exemplo, com a Netflix, de já anunciar o que tá vindo por aí, de anunciar o que vão ser as coisas novas, quando que vão sair as coisas novas. A gente meio que fica assim, a gente fica meio que perdido com o Disney Plus. A gente sabe que vai vir o WandaVision em janeiro, a gente sabe que agora em dezembro vai estrear o Mulan, vai estrear o Soul, a gente sabe que tá tendo séries da Marvel que eles estão fazendo, mas nenhuma delas ainda tem data, a gente não sabe quando que chega, e a gente não sabe que outras coisas eles estão preparando, a não ser segundas temporadas de coisas que já existem, como Mandalorian, vai ter provavelmente uma terceira, a série da High School Musical vai ter uma segunda temporada que eles já estão fazendo. Mas o resto a gente ainda não sabe o que vem, eles não falam, eles não dizem pra gente o que tá vindo por aí, nem que seja pra criar um hype no pessoal e fazer as pessoas ficarem esperando e realmente quererem assinar o serviço. Porque se continuar do jeito que tá, realmente não vale muito a pena se você tá procurando coisas originais. A não ser que você só queira ver os filmes antigos da Disney. E mesmo assim, mesmo que você só queira assistir coisas antigas, tem muita coisa antiga faltando, tem muita coisa do Disney Channel faltando, muita coisa da Disney TV faltando, que são o que tem mais conteúdo. Porque quando a gente pega pra olhar só as grandes animações dos cinemas, se você ficar 1-2 meses assistindo um por dia, você acaba de ver o catálogo e não tem mais nada pra assistir. Então sim, o Disney Plus chegou aqui no Brasil de uma maneira que eu acho que não foi a melhor possível. Muita coisa poderia ter melhorado. Eu espero que agora nos próximos meses, no próximo ano, tudo isso melhore. Então fica de olho aqui no canal para você não perder as próximas novidades sobre o Disney Plus. E me conta aí embaixo o que você achou desse lançamento. Se você tá assinando, se você não tá, se tem alguma coisa que você gostou, alguma coisa que você sentiu que tá faltando. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!